Uhum. Hum. Hare Krishna. Muito bem. Saturvidá Bhajantamam. Uhum. Sete e seis. Muito bem. Sete. Hare Krishna. Hare Darshana, Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai, reverências, bom dia, buenos dias, Hare Krishna. Tudo bem aí? Vamos já começar. Bom dia a todos e a todas. Estamos um pouquinho atrasados ainda. Lá. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Jasodanandana Bhajajana Ranjana Jasodanandana Bhajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavindam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavindam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Srila Prabhupada Ki, Srimad Bhagavatam Mahagrantha Ki Jai, Gaur Premanandi, Hari 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 Bo. Hare Krishna, bom dia mais uma vez, bem-vindos aqui, os outros que entraram. Rama Shakadas, reverências, todas as glórias devotos reunidos, esse satsanga cibernético. Hare Krishna, Marcelo Magalhães, bem-vindo Marcelo. Haridasha, já cumprimentei. Sérgio Pacheco, nem é nenhum outro senão o grande Sanatana Dharma Das. E agora entrou o Marcos Hanuman. Reverências Marcos Hanuman. Aqui no Instagram da ISKCON temos o Alexandre Nunes, Hare Krishna, Abaltupada Simões, não sei quem é, mas falou Hare Krishna, não sei qual é o seu nome, né? Falou Hare Krishna. Bom, e aqui temos também, bom, eles dois aqui entraram. Muito bem, então, vamos ver a continuação do Srimad Bhagavatam, a nossa leitura diária. Já estamos no capítulo 9 do canto 3, né, que são as orações do Senhor Brahma, e o verso de hoje é o verso de hoje é o verso número 13, né? É o verso número 13 das orações do Senhor Brahma, no capítulo 9. Estou abrindo aqui. Capítulo 9, vamos lá. Capítulo 9, está aqui, verso 13. Quem não tem o Bhagavatam pode também acompanhar a leitura no Veda Base, Veda Base, né? Que se escreve Veda Base, mas se pronuncia Veda Base, né? Vamos lá então. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lembrando que não é Vasudevaya, né? Errado falar Vasudevaya, né? Não tem acento, não é oxítono, né? Não existe sílaba tônica em sânscrito. É Vasudevaya, né? Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitarmos o Srimad Bhagavatam, nosso verdadeiro meio de conquista, oferecemos as mais respeitosas reverências a Narayana, que é a suprema personalidade de Deus, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, que é o próprio Krishna e Arjuna, em outra encarnação anterior, a Sila Vyasa, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, das artes, das ciências, a Sila Vyasadeva, o editor, e o autor também, o editor, compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador, Jai. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishayasya Lokasya Danyam Swastayanam Mahat. Este é o Bhagavatam, compilado pelo sábio Vyasadeva, que é uma encarnação, um avatar, né,
Shaktavesha Avatar de Krishna. Esse Srimad Bhagavatam é uma encarnação literária de Krishna. Ele destina seu bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo completo, todo bem-sucedido e todo bem-aventurado. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttameshloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nisesa Lokasya Danyam Swastyanam Mahat. Este Bhagavatam ele é tão brilhante quanto o sol. E ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, juntamente com Dharma, Jnana, seu séquito, parafernália, né? Aquelas pessoas que somos nós, né, que perderam sua visão devido à densa escuridão desta era de Kali, obterão luz através desse Purana, Srimad Bhagavatam Ki Jai. Vamos lá então ler o sânscrito desse verso. Punchato vividha karmabir advara dhyai dhanena chogra tapassa paricharyayacha aradhanam bhagavatas tava vatkriyarto dharmortitha karhichits mriyate na jatra. Palavra por palavra, puncham das pessoas, atha, portanto, vividha karmadhir, por várias atividades fruitivas, advara adyair, pela execução de rituais védicos, dhanena, por caridades, cha e ugra, muito árdua, tapassa, austeridade, paricharyaya, pelo serviço transcendental, já também, Aradhanam, adoração, Bhagavata, da personalidade de Deus, Tava, vossa, Satkriya Artha, simplesmente para satisfazer vossa onipotência, Dharmaha, religião, Arpita, assim oferecidos, Karhichit, em qualquer em qualquer circunstâncias, Mriyate subjuga na nunca jatra ali. Então a tradução e significados dados por sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Mas isso aqui é o Senhor Brahma que está falando, né, nas suas orações, né? Mas as atividades piedosas das pessoas, tais como a execução de rituais védicos, caridade, penitências austeras e serviço transcendental, seria, no caso, sacrifícios, né? Executados com vistas a vos adorar e vos satisfazer, oferecendo-vos os resultados frutivos, também são benéficas. Estes atos de religião nunca são em vão. Nunca são em vão. Né? Isso é bem interessante. Essa afirmação do Sr. Brahma, ela bate com o verso da Bhagavad Gita, muito assim conhecido, é do capítulo 18, o verso número 5. Assim, até parece que o Sr. Brahma leu a Bhagavad Gita, só que nessa época não havia ainda o Bhagavad Gita, né? Quando o Brahma estava fazendo as orações, a criação ainda estava para acontecer, né? Então esse verso do Bhagavad Gita é o seguinte, diz assim: Jagyadana tapakarma natyajan karyan evata Gyanodanam tapaschaiva bhavanani manishina. É do capítulo 18, verso 5, que Krishna fala: os atos de sacrifício, caridade e penitência não devem ser abandonados, mas sim executados. Na verdade, sacrifício, caridade e penitência purificam até
as grandes almas, né? Esse aqui, então, é um verso que, bem semelhante, né? O Sr. Brahma está falando. E antes desse, verso 3, Krishna fala assim, quer ver? Verso 3, Krishna fala o seguinte: alguns homens instruídos declaram que todas as espécies de atividades frutivas devem ser abandonadas, porque são defeituosas. Mas outros sábios argumentam que os atos de sacrifício, caridade e penitência jamais devem ser abandonados. Quer dizer, há essa controvérsia. Mas aí Krishna diz, não devem ser abandonados, né? Que tem, assim, alguns transcendentalistas que dizem que a pessoa deve abandonar, né? Deve-se apenas se concentrar no Brahman, ou então apenas fazer serviço devocional, e deve abandonar os atos de sacrifício, caridade e penitência, né? Mas Krishna diz aqui que não devem ser abandonados. Então eu prefiro seguir a orientação de Krishna, né? Do que desses outros sábios aí que dizem que deve ser abandonado, né? Então Krishna fala no verso 5, né? No verso 4 ele diz: ao melhor dos Bharata, agora ouça o que tenho a dizer sobre renúncia. Ó tigre entre os homens, as escrituras afirmam que há 3 categorias de renúncia, né? Pois ele fala esse, né? Ato de sacrifício, caridade e penitência não devem ser abandonados, mas sim executados. Na verdade, sacrifício, caridade e penitência purificam até as grandes almas. Aí aqui no significado, Prabhupada fala no Gita, Prabhupada fala o seguinte: os yogis devem executar atos que ajudem a sociedade humana a progredir. Há muitos processos purificatórios através dos quais o ser humano consegue avançar na vida espiritual. A cerimônia de casamento, por exemplo, é considerada um desses sacrifícios, né? Tem alguns devotos, alguns poucos, né, que falam: não precisa casar não, isso são só rituais, a gente aceita a esposa no coração, só de casamento não precisa, é só uma formalidade, né? Tem não só devotos, muitas pessoas que falam isso, né? Assim, mesmo alguns não devotos, hoje em dia está acabando assim, os rituais de casamento, porque muitas pessoas só se juntam e pronto, não precisa de nenhum tipo de ritual, né? Nenhum tipo de sacrifício, né? Ou seja, sacro ofício, né? Sacrifício, no caso, o casamento seria esse sacrifício, que é um sacro ofício. Você oferece, né, aquela relação para Krishna, né, diante do fogo de sacrifício, né? Assim como o devoto oferece tudo para Krishna, oferece o alimento que come, oferece tudo que você der, tudo que você fizer, tudo que faça como um sacrifício para mim, o casamento não é diferente, né? Ele oferece a Krishna, né? Então, essa cerimônia de casamento chama-se Vivaha Jagya. Será que um sannyasi que está na ordem renunciada da vida e que rompeu com a família deve incentivar a cerimônia de casamento? O Senhor diz aqui que nenhum sacrifício que sirva para o bem-estar humano jamais deve ser abandonado. Quer dizer, a cerimônia de casamento é um sacro ofício para a elevação do ser humano, para, né, o ser humano desenvolver, né, a sua religiosidade, né? Então, o Vivaha Jagya, a cerimônia de casamento, presta-se a regular a mente humana para que ela possa obter a paz necessária para o avanço espiritual. Todos, mesmo aqueles que estão na ordem renunciada da vida, sannyasa, devem sim incentivar esse Vivaha Jagya para a maioria dos homens. Os sannyasis nunca devem se associar com mulheres, mas isso não significa que alguém que esteja nos níveis inferiores da vida, ou seja, um jovem, não deva aceitar uma esposa na cerimônia de casamento. Todos os sacrifícios prescritos destinam-se a alcançar o Senhor Supremo. Portanto, nos níveis inferiores,
eles não devem ser abandonados. Do mesmo modo, a caridade é para a purificação do coração. Né? Você não vai distribuir pressada, né, alimentos para a vida. Você faz aquela caridade, isso aí a gente vê, sente, né, que ele se purifica quando faz aquela caridade. Né? Não só elementos para a vida, mas qualquer caridade que a pessoa faça. É dito que, por exemplo, um brahmana ele deve aceitar caridades de um kshatriya e de um vaishya, mas ele deve dar caridade aos shudras. Né? E também a outros brahmanas, ele dá caridade a outros brahmanas e dá caridade aos shudras. Né? E um kshatriya dá caridade aos brahmanas e dá caridade aos shudras, mas não dá caridade aos vaishyas. Né? Os vaishyas dão caridade aos shudras, aos brahmanas e aos kshatriyas, dá caridade a todos. Né? E por aí vai. Né? Então, quer dizer, é para a purificação do coração. Se alguém dá caridade a pessoas adequadas, como se descrevem anteriormente, ele será conduzido à vida espiritual avançada. Né? Então, isso é chamado Karma Yoga. Né? Karma Yoga. Né? Que é descrito no Bhagavad Gita. Nós vamos falar sobre isso, mas vamos agora então ler, que esse significado que eu li aqui foi do Bhagavad Gita. Vou ler o significado aqui, Srila Prabhupada, ao verso do Sr. Brahma, do Bhagavatam. O serviço devocional absoluto, conduzido em 9 diferentes atividades espirituais, ouvir, cantar, lembrar, adorar, orar, etc., nem sempre atrai as pessoas de índole pomposa. Pessoas de índole pomposa, quer dizer, elas acham que ouvir, cantar, lembrar, adorar, orar, isso aí é só para quem é beato, né? Assim, só para pessoas, assim, a gente quer uma coisa mais prática, né? Então, Prabhupada chamou essas pessoas de índole pomposa, né? Elas se sentem mais atraídas, essas pessoas de índole pomposa, né? Se sentem mais atraídas pelos superficiais rituais védicos e outras execuções caras de exibições religiosas sociais. Eles estão atraídos àquelas cerimônias, aqueles cerimoniais, os rituais, né? O cantar e ouvir, e cantar, e lembrar, e orar, que é uma coisa simples, né? Qualquer um pode fazer em qualquer situação. Elas acham que isso aí não tem muito valor, né? Embora seja o processo principal da consciência de Krishna, que estamos fazendo aqui, né? Falando o Bhagavatam, vocês estão ouvindo, eu também estou ouvindo, estou falando, também estou ouvindo, e assim, sempre ouvindo, né? Então, mas elas acham que isso aí é muito bobagem, que a pessoa tem que fazer alguma coisa prática, assim. Então elas dão mais valor às cerimônias pomposas e tal, né? Que são caras também, né? Mas o processo de acordo com os preceitos védicos é que os frutos de todas as atividades piedosas devem ser oferecidos ao Senhor Supremo. Na Bhagavad Gita 9.27, o Senhor exige que tudo o que façamos em nossas atividades diárias, como por exemplo adoração, sacrifício e oferecimento de caridade, o resultado de tudo isso deve ser oferecido apenas a Ele. Vamos ver aqui o 9.27, no nosso estudo aqui, né? Vamos ver aqui o 9.27. Ver o que diz aqui o 9.27. 9.27, vamos ver aqui. Sempre bom ler o Bhagavatam junto com o Bhagavad Gita, né? Porque aí a gente pode ir consultando também o Bhagavad Gita, é bem interessante. É um conselho que eu dou para os nossos queridos estudantes, né? Então, 9.27 é aquele famoso verso, né, que nós conhecemos: Yad Karosi, Yad Ajnasi, Yad Rosi, Dadasi Ja,
Yak tapasyasya kanteya tatkurushva madarpanam. Em que Krishna fala, tudo que você fizer, tudo que você comer, tudo que você oferecer ou der para os outros, e quaisquer austeridades que você executar, faça isso, ó filho de Kunti, como uma oferenda a mim. Né? É por isso que a gente, às vezes, a gente fala sacrifício e traduz como oferenda. Né? Quando fala de sacrifício, né? A gente traduz como oferenda. Né? É uma oferenda para Deus. Né? Então, o quê? Austeridade que a gente fizer, caridade que a gente fizer, né? Tudo que a gente receber, tudo que a gente der, né? Tudo que a gente fizer, né? Tudo que a gente comer, né? Tudo que a gente fizer deve ser feito como uma oferenda a Krishna. Né? E esse verso é a continuação daquele outro famoso, Patram Puspam Palantoyam Jomebhakya Pratyatita Daham Bhaktupaziritam Adame Pretad Manha, que Krishna fala, se alguém me oferecer uma folha, não, se alguém me oferecer com amor e devoção, ele quer o amor e devoção, né? Uma folha, uma flor, frutas e água, eu aceitarei, eu os aceitarei. Né? Krishna é muito simples, né? Ele não precisa de cerimônias pomposas, né? Ele é bem... Uma das qualidades de Krishna, que é simplicidade, né? Então, Krishna não está querendo cerimônias pomposas, ele está satisfeito com uma oferenda de um copo d'água, uma fruta e uma flor. Então, qualquer um pode fazer isso, né? E agora, o que ele quer é amor e devoção. Né? Tanto que no verso repete 2 vezes, na tradução não, mas no verso em sânscrito, repete 2 vezes a palavra bhakti. Ó, é Patram Puspam Falantoyam Jomebhaktya Prayatyati. Jomebhaktya, que ele oferece com amor e devoção. Né? Tadaham Bhakti Upajitam. De novo Bhakti. Asnami Pratat Manahá. Ele fala 2 vezes Bhakti. Então o que ele quer é nosso amor e devoção. Porque Krishna tem tudo. Ele não precisa de nada. O que ele não tem é o nosso amor. Né? Nós estamos encobertos por essa energia ilusória, por essas camadas, né? De elementos materiais, as coxas, né? A nossa alma está encoberta e nós estamos amando, né? Sociedade, amizade, amor, família, etc. E não estamos devotando o nosso amor à origem de tudo isso, que é Krishna. Né? Então, Krishna está querendo isso. O amor e devoção, agora vai oferecer, pode ser um copo d'água. Né? Por exemplo, o Krishna fica mais satisfeito com a oferenda de um copo d'água com amor e devoção do que se fizer assim, uma grande cerimônia pomposa, gastasse milhares de dólares, mas não é com amor e devoção. Né? É com algum assim, interesse pessoal, né? É na verdade para os semideuses também, é na verdade querendo algum resultado, né? Então isso chama-se Karma Mishra Bhakti, né? É uma Bhakti misturado com karma, né? Com atividade frutiva, né? Então o devoto tem que chegar ao ponto de Naskarmi, né? Ou Naskama Karma Yoga, né? Naskama Karma Yoga quer dizer uma Karma Yoga sem resultados frutivos, né? Aí já é uma coisa mais avançada, né? Quando a pessoa executa aquela ação sem esperar resultados frutivos, mas oferecendo a Deus, né? Então já é um estágio mais avançado do que Karma Mishra Bhakti ou Kama Bhakti Yoga, né? Então é isso, né? Vamos continuar aqui então o significado que nós estávamos lendo, né? Vamos continuar. Então, como é no Bhagavad Gita 9:27, o Senhor exige que tudo que façamos em nossas atividades diárias, como por exemplo adoração, sacrifício e oferecimento de caridade, o resultado de tudo isto deve ser oferecido apenas a Ele. Este oferecimento
dos resultados dos atos piedosos ao Senhor Supremo é um sintoma de serviço devocional ao Senhor e tem valor permanente, né? Ao passo que, desfrutados mesmos resultados pessoalmente, é algo apenas temporário. Qualquer coisa feita em nome do Senhor torna-se um bem permanente, sendo acumulada sob a forma de piedade invisível para promoção gradual ao estágio de imaculado serviço devocional ao Senhor. Quer dizer, o Senhor faz aquele ato, né, de caridade em nome de Krishna. Então, isso aí não é ainda serviço devocional puro, né? Mas ele vai conduzindo a pessoa em serviço devocional puro. Mesmo que a pessoa tenha algum interesse, né, vai conduzindo a pessoa ao serviço devocional puro, né? Hoje está meio ruim a garganta. Recomendo ir para a garganta própolis com mel, né? Melhora na hora, né? Continuando, essas atividades piedosas despercebidas, essas atividades piedosas despercebidas resultarão um dia em serviço devocional completamente desenvolvido pela graça do Senhor Supremo. Por isso, qualquer ato piedoso feito em nome do Senhor Supremo também é reconhecido nesta passagem para aqueles que não são devotos puros. É reconhecido por Krishna para aqueles que não são devotos puros. Srila Prabhupada que Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Amilitanjena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Staptam Jana Bhutale Sayamrupa Kadamahyam Dadati Swa Padantikam. Assim, mais por ignorância, meu mestre espiritual tem aberto meus olhos com a joia do conhecimento. Ofereço minhas respeitosas reverências a ele. E quando é que Srila Rupa Goswami estabeleceu esse mundo material, a missão para satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya, e dará refúgio aos seus pés de lótus. Vandeham Siguru Siuta Padakamalam Sigurum Vaishnavanscha Sirupa Sagajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakam Vitanscha Namaon Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Itnamine Namaste Saraswadeve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavodi Pastratadi Satarine Anchakalpa Tarubeshaki Pasindo Berevacha Patitanam Pavanebhyo Vastabev Namonamaha. Ofereço minhas respeitosas reverências a todos os Vaishnavas que estão aqui presentes e todos os outros Vaishnavas que são cheios de compaixão pelas almas caídas, como eu, e são cheios de são assim como árvores dos desejos que satisfazem o desejo das entidades vivas. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sadetra Dadara Segura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vamos ler de novo então o verso de hoje, que é o verso 13, em que o Senhor Brahma em suas orações ele fala o seguinte: mas as atividades piedosas das pessoas, tais como a execução de rituais védicos, caridade, penitências austeras e serviço transcendental, executadas com vistas a vos adorar e vos satisfazer, oferecendo-vos os resultados frutivos, também são benéficas. Esses atos de religião
nunca são em vão. Isso é a continuação do verso anterior, porque ele fala mais, né? Mais quer dizer continuação do verso anterior. Eu vou então só ler o verso anterior, que diz assim: Meu Senhor, não ficais muito satisfeito com a adoração dos semideuses, que fazem arranjos muito pomposos para a vossa adoração, com parafernália variada, mas que são cheios de ânsias materiais, né? Assim, desejos pessoais, né? Vós estáis situado no coração de todos como a super-alma, só para mostrar-lhes vossa misericórdia sem causa. E sois o bem-querente eterno, mas sois inacessível ao não devoto. E aí nesse verso ele fala, né? Mas, né? Esses atos piedosos também são aceitos por Krishna, né? Como o Bhagavad Gita fala, né? Então, a gente tem que se perguntar, né? O que é mais avançado? Você oferecer o fruto do seu trabalho a Krishna? Essa é a coisa mais elevada que tem? Não, essa não é o mais elevado, né? O mais elevado que tem é você oferecer sua vida a Krishna. Você se oferecer a Krishna, né? E quando você se oferece a Krishna, tudo que você faz já é um serviço devocional a Krishna, né? Um devoto puro, né? Tudo que ele está fazendo já é uma oferenda a Krishna, porque ele ofereceu a sua vida, a sua existência a Krishna, né? Então, o estágio de oferecer o fruto do trabalho a Krishna, Karma Yoga, é um estágio, assim, ele é um estágio propedêutico, né? Um estágio assim predecedente a serviço devocional puro, né? Então, assim como Krishna diz na Bhagavad Gita, né, no capítulo 7, né, Krishna fala Chaturvidha bhajanteman janha sukriti norjuna arto jnana surartarti jnanicha bharatar shabha. Krishna descreve, né, os 4 tipos de pessoas que se aproximam dele, né, que passam a prestar serviço devocional a Krishna. Ele diz, ao melhor dos Bharatas, há 4 homens piedosos que passam a me prestar serviço devocional. Quer dizer, eles passam a prestar serviço devocional, que é o aflito, o que deseja riquezas, o inquisitivo e o que busca conhecimento absoluto. Então, Krishna, ele considera, né, ele não rejeita, né, assim, o aflito e nem o que deseja riquezas. Não é que ele rejeita essa pessoa. Ele, no verso seguinte a esse, né, o verso seguinte a esse verso, né, que é o verso, acho que é o verso, esse verso 17, se não me engano, do capítulo 7, ele fala, né, ele fala que todas essas almas são magnânimas, né? Agora, desses 4, aquele que tem conhecimento pleno, está sempre ocupado em serviço devocional puro, é o melhor, né? E ele fala, eu sou muito querido, e ele é muito querido a mim. Quer dizer, não é que ele rejeita aquela pessoa que aproxima-se dele com interesses materiais, né? Ele aceita, ele considera, né? Tudo bem, ele tem interesse pessoal, né? Mas ele está se aproximando de Krishna. Ele está recorrendo a Krishna com aquele interesse. Então, Krishna acolhe, né? Krishna fala, depois no verso seguinte, ele diz, todos esses devotos são, sem dúvida, almas magnânimas. Mesmo aquele que tem interesse de riqueza. Mas aquele que cultiva o conhecimento acerca de mim, quer dizer, o sábio, que ele já está vindo de outras vidas, né? Eu considero como sendo tal qual eu mesmo, Krishna diz. Ele não é diferente de mim, imagina. Krishna fala que aquele devoto que está assim, desenvolvendo conhecimento, que está ali querendo conhecer Krishna mesmo, que não tem nenhum interesse pessoal, Krishna diz, eu considero como sendo tal qual eu mesmo, né? Ocupando-se em prestar serviço transcendental, ele com certeza me alcançará, né?
E esta é a fase mais elevada e perfeita. Quer dizer, ele não rejeita o que está querendo riqueza. Quer dizer, a pessoa que está se aproximando de Cristo, a gente vê mesmo, às vezes, muito, nós mesmos, né? Quando nos aproximamos do movimento, tínhamos alguns interesses pessoais, né? E aí, quando a gente ouvia assim, que tem oferecido tudo a Krishna, a gente pensava, ué, mas e para mim? Oferecer para Krishna e eu vou ganhar o quê? Né? A gente tem aquele, assim, complexo, tem um complexo chamado querer se dar bem, né? Como é que eu vou me dar bem aí, né? O que é que eu vou ter aí em troca de dar tudo para Krishna e eu, né? A pessoa, a princípio, tem esse pensamento, ou então tem algum interesse, a pessoa está aflita, querendo se livrar dos seus problemas, né? E aí recorre a Deus, né? Então, ou está querendo riquezas. Então, isso não é serviço devocional puro, né? Mas Krishna, ele considera isso. Agora, a pessoa, chega um momento, ela tem que virar a chave, né? Prabhupada, inclusive, no significado, ele diz, né, que vemos que muitos estudantes se aproximam desse movimento, né, com problemas financeiros, né, querendo querendo um bom emprego, querendo arranjar algum bem material, né, querendo dinheiro, e depois que eles conseguem, eles se afastam. Depois que eles conseguem o que eles queriam, eles acabam se afastando. Quando eles conseguem uma posição, um bom emprego, conseguem uma boa situação material, eles acabam se afastando, né? E nós temos um exemplo, né? Agora estávamos lá no retirão do Bhagavatam, lá na Ecovila Govardhana, né? E estávamos estudando a história de Dhruva Maharaj, né? A história de Dhruva Maharaj, que é bem assim emblemática nesse sentido, né? Dhruva Maharaj, ele era um menino, né? Ele tinha somente 5 anos de idade, né? E ele era, na verdade, bisneto de Brahma, ele é bisneto do Senhor Brahma, né? O Senhor Brahma, um dos descendentes diretos do Senhor Brahma era o Swayambhuva Manu, né? Que é o pai da humanidade, né? Que é citado no Bhagavad Gita, o Manu, né? Swayambhuva Manu. E Swayambhuva Manu tinha um filho, que era o rei Uttanapada, né? E esse rei Uttanapada, ele tinha 2 esposas, né? Uma esposa, Suruti, não, Suruti era Suniti. A esposa Suniti era, Suruti, Suruti. Uma é Suruti, outra é Suniti, né? E essa esposa, uma delas era a predileta, né? Era a predileta. Ele dava mais atenção a essa esposa que era a predileta. A outra, ele relegava a segundo plano. Ele não dava muita atenção para a outra, não, né? Morava até meio distante dos aposentos do rei, né? Então, o rei estava sentado, né? E estava com o filho da esposa predileta, né? Que eu esqueci o nome dele, quem souber aí pode botar, né? O filho da esposa predileta, né? Sentada tá na ponta da língua, mas eu não me lembro. Esqueci o nome do irmão de Dhruva Maharaj, né? Estava sentado no colo da mãe, né? Aliás, estava sentado no colo do rei, né? E aí, Dhruva Maharaj queria também ir sentar no colo do rei, junto com seu irmão, né? Mas aí, a sua madrasta, que é a mãe a rainha principal, né? A rainha principal falou, não, você não pode sentar no colo do rei, porque para você sentar no colo do rei, você tem que nascer no meu ventre, você tem que morrer, deixar o corpo e nascer no meu ventre, né? Você não tem o direito de sentar no colo do rei, né? E o rei acatou o que ela falou e assim, Dhruva Maharaj ficou mordido, né? Ficou mordido com aquilo, e ele sendo kshatriya, né, com sangue quente, né? Ele então saiu assim, bufando, né, daquele local, né? Saiu bufando, né? E assim, querendo se vingar disso, e que assim, realmente, aquele modo da paixão, né? Saiu ali no modo da paixão, como é que eu não posso sentar no colo do rei? Aí ele foi direto, correndo para sua mãe, né?
eu acho que era Suruti. Era Suruti, Suruti e Sunite. Agora eu não lembro quem era Suruti e quem era Sunite. Também, quem souber pode botar aí também. Acho que era Suruti e Sunite, né? Sunite, acho que era Sunite a mãe dele, né? E Suruti era a esposa principal, a rainha principal, Suruti, né? Então ela foi correndo para a mãe dele e contou, né? Foi chorando, né? Poxa, a outra rainha, a minha madrasta, não me deixou sentar no colo do rei, e assim, eu quero, assim, eu quero me vingar disso, eu vou querer ter um reino superior ao do meu pai, superior ao do meu avô e até superior ao do meu bisavô, até do seu Brahma. Eu vou querer um reino até superior ao seu Brahma. Quer dizer, ele não queria pouco, não. Ele queria um reino superior ao seu pai, que era o rei Uttanapata, superior ao seu avô, que era Swayambhava Manu, e superior até ao seu Brahma, que era o seu bisavô. Quer dizer, uma coisa praticamente impossível, né? Que a pessoa ter esse desejo, porque ele era uma criança, né? Uma criança tem uns desejos malucos às vezes, né? Eu quero aquele avião, né? Igual meu filho, que morava na fazenda, em Nova Gokula, e quando chegou aqui na época do aniversário dele, meu pai falou: o que você quer de presente? Eu quero um cavalo. Mas quer um cavalo de brinquedo? Não, um cavalo de verdade. Meu pai não entendeu nada, né? Porque na cidade, assim, um cavalo, querer um cavalo. A criança, né, então ele queria um reino até superior a Brahma, né? Aí ele perguntou para a mãe: como é que eu posso conseguir isso? Aí a mãe, né, assim de forma assim desavisada, falou assim: ó, as pessoas geralmente recorrem a Krishna, recorrem a Deus quando tem assim algum desejo. Só Deus pode te dar isso, ninguém mais pode te dar o que você está querendo, só Deus mesmo. Aí Dhruva perguntou: e onde encontro esse Deus? Onde eu consigo encontrar Krishna, Vishnu, né? Na verdade, estava se referindo a Vishnu, né? Nem a Krishna, a Vishnu, que é uma expansão de Krishna, a Narayana, né? Os sábios vão para a floresta, e chegam lá na floresta, eles fazem severas austeridades, e aí eles conseguem se conectar com Vishnu. Aí Dhruva Maharaj foi para a floresta, né? E chegou lá, começou a fazer severas austeridades. Primeiro parou de comer, só comia assim uma frutinha, né? Assim uma vez por dia, depois passou a comer só uma vez por semana, depois beber água só de 3 em 3 dias, e passou a respirar só de 12 em 12 dias, parou até a respiração. Imagina, também naquela era as pessoas tinham essa capacidade, né? Na era Satya Yuga, viviam muitos milhares de anos, eram outro tipo de ser humano, eram seres humanos assim, diferentes dos de agora, né? As pessoas viviam milhares de anos, e ele era o próprio bisneto de Brahma, quer dizer, ele tinha já com ele poderes, né? Então ele conseguiu ficar sem respirar a cada 12 dias. Então aquela austeridade começou a sufocar o alento cósmico, né? A sufocar a respiração do universo. E aí os semideuses começaram a ficar também sufocados. E eles foram ter com o senhor Brahma, que por sua vez pediu ao senhor Vishnu que fosse lá resolver a questão, né? E aí então Dhruva Maharaj estava ali meditando, e aliás, antes disso, Narada Muni chegou, né? O grande Narada Muni, que é o sábio entre os semideuses e o semideus entre os sábios, né? Está sempre assim pelo universo, né? Assim, um viajante cósmico, né? Sempre assim, nos passatempos ele aparece, né? De repente ele aparece. Então ele apareceu e falou o que o Dhruva Maharaj queria. Ele falou: eu quero um reino que seja superior ao do meu avô, do meu bisavô, do meu avô, do meu pai. Aí Narada Muni tentou dissuadir ele: não, que isso, você é uma criança, você tem que brincar, volta para sua mãe, vai lá brincar. A criança, na sua idade, só se interessa por folguedos, né? Assim, para brincar com outras crianças. Você com essa idade aí, você tem que volta para sua mãe. Mais tarde você
faz isso. Não, eu quero agora, eu quero agora. Né? Então, quando Narada Muni viu a determinação de Dhruva, então ele instruiu Dhruva a maneira correta, a maneira adequada, porque não adianta a pessoa fazer uma austeridade assim, caprichosa, ou uma austeridade assim, inventada. Né? Às vezes alguns devotos fazem umas austeridades malucas, eles inventam. Não, a pessoa tem que fazer uma austeridade, assim, fazer austeridade, sacrifício e caridade de acordo com a recomendação de Guru, Shastra e Sadhu. Né? Então ali Narada Muni era o Guru, e aí Narada Muni deu para ele o mantra que nós entoamos aqui no início, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sempre entoa esse mantra no início das aulas, significa eu medito, eu invoco e reverencio ao Senhor Supremo, Bhagavan, né, que está em toda parte e é pleno de opulências. Né? Essa aqui é a tradução de Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Né? Eu invoco, reverencio o Senhor Supremo, que é pleno de opulências e que está em toda parte. Né? E também pode se referir ao filho de Vasudeva e Devaki. Né? Se for Bhagavate assim, não, se for Vasudeva com o A longo, né? Om Namo Bhagavate Vasudeva com A longo, refere-se a Krishna, o filho de Vasudeva e Devaki, que Vasudeva também era o nome do pai de Krishna. Né? Mas a palavra Vasudeva é o nome de Krishna, que significa aquele que está em toda parte. É o aspecto todo penetrante, né? E onipresente de Krishna. Quando você quer referir-se a Deus como o onipresente, o onipenetrante, que está em toda parte, então é Vasudeva. Né? Que também, por acaso, era o nome do pai de Krishna. Agora, quando fala o Vasudeva com A prolongado, então é o filho de Vasudeva, que é Krishna. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya pode se traduzir como eu ofereço reverências ao Supremo Personalidade de Deus, Krishna, que é filho de Devaki Vasudeva, e pode também ser traduzido como eu invoco e reverencio ao Senhor Supremo, que está em todas as partes e é pleno de opulências, Bhagavan. Né? Bhagavan quer dizer pleno de opulência. Né? Então, ele começou a entoar esse mantra, né? Que, dado por Narada Muni, né? O Guru, né? Dá o mantra, né? No ouvido direito do discípulo. Né? Então ele deu esse mantra para ele, assim como nós cantamos Hare Krishna, ele ficou entoando esse mantra, fazendo as austeridades e tudo, e aí sim, ele começou a visualizar Paramatma, né? Que o yogi, né? Ele realiza Paramatma no coração, que é aspecto localizado, né? Tanto o aspecto de Vishnu, que está em toda parte, quanto o aspecto de Vishnu, que está localizado no coração, que é chamado o Espírito Santo, né? No cristianismo, são aspectos imanentes, que estão em cada átomo do universo, em cada parte também no coração de cada entidade viva. Né? Então ele começou a visualizar essa forma de Vishnu, de 4 braços, né? Segurando a concha, a flor de lótus, a massa, o disco, né? A chakra, e de repente essa visão sumiu, ele assim interrompeu a meditação e o próprio Narayana estava presente na frente dele. O próprio Narayana estava presente na frente dele. E assim, quando ele viu aquilo, claro, né, ele ficou completamente embevecido, completamente assim, em êxtase. Completamente, assim, ele assim, entrou num estado assim de beatitude, né? No estado de Dhruva Maharaj, assim, nesse momento, ficou completamente iluminado, né? E aí então Krishna, ele queria fazer, mas ele ficou tão assim em êxtase que ele não conseguia falar nada. Ele ficou assim sem fala, né? Quando a pessoa está muito emocionada, a pessoa fica sem fala, não consegue falar nada, né? Então o Senhor Vishnu deu assim, colocou a concha na cabeça dele, e aí ele dotou, ele era uma criança de 5 anos, mas o Senhor Krishna dotou ele de poder para fazer orações. Então ele começou a fazer orações para o Senhor Vishnu, né? E que assim satisfizeram muito o Senhor Vishnu, que expôs os sentimentos dele. E aí o Senhor Vishnu falou o que ele queria, então, quais eram as bênçãos que ele queria. Nesse momento, ele já tinha esquecido, então, que ele queria o reino superior ao próprio
bisavô dele. Nesse momento ele falou, olha, eu estava procurando cacos de vidro, mas eu encontrei um grande diamante. Né? Quer dizer, a famosa declaração de Dhruva Maharaj, né? Que aqueles desejos materiais, mesmo sendo assim um reino superior ao próprio Senhor Brahma, era como cacos de vidro. E que agora que ele estava tendo o Darshana de Krishna, ele falou, agora eu encontrei um diamante precioso. Né? Então, quer dizer, esse Dhruva Maharaj, ele está incluído nessa classe de devotos que se aproximam com interesses materiais, né? Chamados Artarti, né? Artarti quer dizer, a pessoa está mal de grana, né? Está no fundo do poço, né? E aí recorre a uma religião, né? Vai numa religião assim como tem os evangélicos, né? Você vai dar o dízimo, você vai conseguir, né, 10 vezes mais, né, e tal, né? E então está incluído nessa. Dhruva Maharaj estava com esses desejos materiais, né? Ele era uma criança, ele foi assim, se frustrou, né, com a sua madrasta, que não deixou ele sentar no colo do pai dele. O seu brio, né, de kshatriya foi assim ferido, né? O seu brio, o seu orgulho, ele se sentiu humilhado, né? E aí ele queria, não, mas ele recorreu a quem? A pessoa certa. Primeiro sua mãe. Sua mãe foi seu Vartma Pradaksha Guru. O que é o Vartma Pradaksha Guru? É aquela pessoa que te indica o caminho que você deve seguir, né? Aquele devoto que fala para você, vai lá no templo, né? Leia Bhagavad Gita, leia Bhagavatam, se associa com os devotos. Então, esse chama-se Vartma Pradaksha Guru, a primeira pessoa que lhe orienta o que você deve fazer, né? Que lhe traz até a consciência de Krishna, né? Então a mãe dele que falou, você deve procurar Deus. Vai lá, aí, onde está esse Deus? Ela nem levou muito a sério, né? Ela achou que ele não ia para a floresta, né? Mas ele foi, né? Ela falou assim, vai para a floresta, lá você vai encontrar Deus. Ele foi, né? E realmente estava determinado, porque determinação é uma das qualidades do kshatriya, né? O kshatriya, ele está entre modo da bondade e paixão, né? Bondade porque ele ouve as instruções dos brahmanas e segue as escrituras, né? E paixão porque ele tem essa determinação, né? Tem coragem, tem bravura, tem, né? Então ele foi mesmo e fez austeridades pesadas, né? Assim, um planeta chamado Dhruva Loka, dentro do mundo material, que é a estrela polar. Quando a gente olha a estrela... Aqui no hemisfério sul, a gente não vê a estrela polar. Essa estrela polar, que é, na verdade, Dhruva Loka, que é um planeta que está situado em Swetadvipa, que é um oceano de leite, né? E onde está Ksherodaksha e Vishnu, né? E que é um planeta espiritual dentro do mundo material. Ele foi para lá e deve estar lá até hoje, lógico. É um lugar onde a vida é eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. É um planeta espiritual no mundo material, né? Então é superior até mesmo a Satyaloka, que é a morada, é o planeta mais elevado, Satyaloka ou Brahmaloka, que é o planeta do Senhor Brahma. Então ele conseguiu, depois, mas antes disso ele voltou para o palácio, né? Porque Krishna falou, nessa vida você não vai me ver mais não. Você vai ter que fazer rituais de purificação, vai ter que se purificar, vai ter que executar Bhakti Yoga, e aí então você vai ter o que você queria. Porque Krishna no coração, ele conhece os nossos desejos, né? Então, olha, você vai ter o que você queria, né? Mas primeiro volta para casa, volta para sua mãe, executa seus deveres. Então ele cresceu como príncipe, se tornou rei, né? Foi recebido pelo rei, né? Quando ele voltou, depois de tanto tempo, todo mundo recebeu ele com muita pompa, né? E o rei, então, entronou ele foi entronado como sucessor do rei, né? Governou por 36 mil anos. Naquela época as pessoas viviam 100 mil anos. Esse é no início da criação, isso não foi há pouco tempo, né?
foi há milhões e milhões e milhões de anos atrás, né? Então ele governou por 36 mil anos. Toda essa história está no Bhagavatam, que nós lemos, quarto canto, né? Lemos lá o retirão do Bhagavatam, né, que o Vila Govardhana. E depois disso, ele deixou, quando ele já estava, depois de ter governado perfeitamente o reino do pai dele, ele se retirou, e aí veio uma nave espiritual com os Vishnudutas, né, para resgatá-lo, né, e quando a própria morte personificada chegou, né, apareceu, ele colocou os pés na cabeça dessa morte personificada e subiu na nave, né, de Vaikunta, né, e né, os Vishnudutas falaram, né, que foram enviados pelo Senhor Vishnu para levá-lo ele para lá, né? E aí quando ele estava indo, ele falou, não, peraí, como é que eu vou sozinho e minha mãe? Se não fosse a minha mãe, eu não teria ido para a floresta. Ele reconheceu, né, assim, que a sua mãe que foi a pessoa que lhe trouxe, né, até a consciência de Krishna, né? E aí então os Vishnudutas falaram, não se preocupe, sua mãe está vindo aí atrás. Aí ele olhou lá para trás, tinha uma outra nave espiritual, né? E a sua mãe estava lá na outra nave, ela foi também. Então essa importância, né, que existe de nós assim pregarmos, né, a consciência de Krishna, de nós assim indicarmos o caminho da consciência de Krishna, porque nós obtemos também os benefícios se um discípulo ou um devoto que nós assim orientamos para a consciência de Krishna se tornar devoto, nós também obtemos o benefício, né? Por isso é tão importante nós transmitirmos a consciência de Krishna, porque se uma das pessoas que nós transmitimos tornasse um devoto puro, nós também obtemos aquele benefício, né? E foi o que a mãe dele obteve. Também era uma devota, também era uma pessoa muito piedosa, e ela era devota de Krishna. Então, por ela ter também, que o filho dela ter sido um devoto puro, é dito que quando a pessoa se torna um devoto puro, ela libera 100 gerações à frente e 100 gerações atrás. Imagina a mãe dele, que ainda por cima foi quem deu para ele o caminho, né, da consciência de Krishna, né? E tem um outro caso, eu vou falar rapidamente, que já são 9 e 7, que ontem o Maharaj Bhakti Narasimha Swami, que deu aula Bhagavad Gita no templo na ISKCON Rio, ele contou esse caso, vou falar rapidamente, né? Era um brahmana muito pobre, Sudama Vipra, que ele tinha sido colega de escola de Krishna, de Gurukula, né? E era amigo de Krishna no Gurukula, mas ele era um brahmana extremamente pobre, Ele vivia com a esposa em condições assim, um casebre, em condições muito miseráveis, assim, não tinham nem quase roupa para vestir, né? E aí então a esposa dele falou, olha, você é amigo de Krishna. Krishna é o rei de Dwarka, a pessoa mais opulenta daqui da terra. Você tem que ir lá então falar com ele, ver se ele te dá alguma coisa, né? Porque essa situação que nós estamos vivendo não pode continuar, né? Nós temos nem comida para comer, nem roupa para vestir, você está super magro, eu também, né? Aí insistiu e quando ele, tá bom, então eu vou lá falar com Krishna, mas eu não vou pedir nada para ele, eu vou lá só para visitá-lo, né, como um amigo, e se ele quiser me dar alguma coisa, tudo bem, senão eu não vou pedir nada, né? E aí então a esposa falou, então leva esse arroz aqui inflado, né? Assim, ela deu um saquinho com arroz inflado, que é aquele tipo de arroz que a gente come assim, tipo como se fosse assim um crocantezinho, assim, um arroz inflado, né? Eu não sei como se chama, não sei como é que se chama aqui no Brasil, na Índia, puffed rice, né? O chipped rice, né? E aí então ele foi levando aquele saquinho, mas ele escondeu na roupa assim, não queria que Krishna visse aquilo, né? Ele não ia ele achou aquilo muito pobre para dar para Krishna,
né? Ele não ficou com vergonha e não ia dar aquilo para Krishna. Escondeu na roupa. E foi, né? Escondeu só para agradar a esposa, né? Tá bom, eu vou levar para Krishna, mas ele não tinha intenção de dar para Krishna, porque ele achou aquilo ali uma oferenda muito pobre, né? E aí, então ele foi, chegou lá, Krishna lavou os pés dele. Krishna, como rei, né? De Dwarka, o rei, ele oferece todo o respeito aos brahmanas. Então, sentou ele numa asana, lavou os pés dele, alimentou ele fartamente, deu assim uma super praçada para ele. E aí depois, né, conversa vai, conversa vem. Ele falou, Krishna, como ele é onisciente, falou: eu sei que você trouxe alguma oferenda para mim. Não trouxe nada. Trouxe. Você pode me dar uma oferenda, né? Não trouxe não. Aí Krishna foi lá e pum, pegou o saquinho que estava na cintura dele, né? E aí assim, eu sei que a sua esposa me mandou essa oferenda para mim, né? E aí Krishna sentou assim no trono, né? Já começou a comer o arroz, né? E quando ele estava comendo o arroz, a Rukmini, que era a deusa da fortuna, falou: para, Krishna, senão eu vou ter que me render completamente à esposa dele que deu esse arroz. Aí pediu que Krishna comesse todo o arroz, né? E aí depois, né? O Sudama Brahmana se despediu de Krishna, e quando voltou para casa, em vez de ver o casebre, no lugar do casebre tinha uma mansão enorme, né? E falou: como é que pode? Eu só fiquei assim uns dias fora, e quando eu cheguei, no lugar da minha casa tem uma mansão. Quem que destruiu minha casa e ficou aqui no lugar dela, construiu uma mansão? Aí ele foi lá ver, estava a esposa dele, assim, super bem vestida, cheia de joia, com um monte de servas, assim, e ele, assim, entendeu tudo, né? Krishna sabia o meu desejo e me deu tudo que eu queria, né? Então é outro exemplo, né, de como Krishna, ele aceita, né, mesmo aquela pessoa que recorre a ele em busca de riquezas, né? Ele também acha a alma magnânima. Porém, isso não é devoção pura, isso é um estágio preliminar, né? Como diz no Bhakti Rasamrita Sindhu, né? Anyabilasita sunyam Gyana Karma de Anavritam Anukulina Krishnanu Shilanam Bhakti Uttama, que assim, o Bhakti Uttama, a Bhakti mais elevada, né, é aquela em que a pessoa, né, Anyabilasita sunyam, ela não tem nenhum desejo material, né? Sunyam. E essa Bhakti é livre de karma e livre de jnana, né? Jnana karma de anavritam, né? Então, e essa Bhakti, ela é favorável, né? Não é desfavorável, né? Como os inimigos de Krishna, né? Uma atitude favorável, sem desejo de lucro e nem ganho material, alcançada através de atividades frutivas ou de especulação mental, filosófica. E esse serviço aí é um serviço favorável. Isso se chama o serviço devocional Uttama Bhakti, o mais elevado, né? Então é isso, meus amigos. Eu acho que eu já assim dei assim uma boa explicação sobre esse verso do Senhor Brahma, né? Essa oração, no qual ele também diz que Krishna reconhece. Embora, por exemplo, se você quer realmente Krishna, se a pessoa se recorre com desejo material, ela vai conseguir aquele desejo material, mas não vai conseguir Krishna, né? Não vai conhecer Krishna, não vai conseguir Krishna. Krishna dá o que ela quer material, mas Krishna não se dá naquela pessoa. Mas aquele que é devoto puro, Krishna se oferece para ele, né? Então, Krishna diz, ele é como eu mesmo, aqueles que estão buscando Krishna, se aproximam buscando Krishna, Krishna fala: ele é muito querido por mim, sou muito querido por ele, e eu considero tal qual como eu mesmo, né? Então, essa é a prerrogativa, né, de um devoto puro. E aí, às vezes, Krishna tira tudo, como fez com Prabhupada, né?
Srila Prabhupada tinha família, tinha filhos, tinha um negócio bem sucedido, né? Uma farmácia. Krishna tirou tudo e ele virou um sannyasi, foi para Vrindavana, porque Krishna tinha outro plano para ele, e depois ele acabou conseguindo realizar a missão do seu mestre espiritual, né? Ele, né, conseguiu uma passagem, conseguiu imprimir o Srimad Bhagavata na Índia, mesmo sem dinheiro. Ele, de alguma forma, ele vendia a revista de volta ao Supremo, como ele já tinha assim, o tino de um comerciante, né? Ele tinha uma farmácia, ele conseguiu, vendendo de volta ao Supremo, conseguiu o dinheiro, imprimiu o Bhagavata, depois conseguiu uma passagem de carona, né? Uma carona num navio cargueiro, e chegou nos Estados Unidos, e aí Krishna deu para ele tudo que ele queria, né? Movimento assim, opulento, com muitos devotos, né? Então, essa é a misericórdia de Krishna para o devoto. Quer dizer, o relacionamento com Krishna é como um caso de amor com Krishna. Se você tem algum interesse, você tem algum caso de amor com alguma pessoa, e ela percebe que você tem interesses pessoais no relacionamento com ela, aí relacionamento está praticamente muito assim, aquele amor, né, puro de uma pessoa pela outra vai ficar manchado, vai ficar, às vezes até acaba o relacionamento quando um percebe que o outro tem interesse. Você está comigo só por interesse, né? Dinheiro, alguma coisa assim, né? Ou assim, fama, prestígio. É igual, por exemplo, às vezes a gente vê jogador de futebol, né? Muito feio, assim, jamais ele conseguiria nada se não fosse rico, né? Aí do lado dele tem assim a esposa loura, bonita, né? Assim, cara assim muito feio, né? E assim aquela mulher linda, assim, quer dizer, que jamais ficaria com ele se ele não tiver dinheiro, né? Tá óbvio que ela ficou com ele por causa da fama e do dinheiro dele, né? Quer dizer, às vezes até, né, o relacionamento acontece, mas manchado por esse interesse. Né? Assim como o jogador de futebol aceita aquela esposa, mesmo sabendo que ela está com interesse, Krishna também aceita esse devoto que tem interesses pessoais, né? Mas, em certo momento, ele tem que virar a chave. Assim como o Dhruva Maharaj virou a chave, né? Ele, quando viu Krishna, ele não quis mais nada, né? Se o devoto não virar a chave, ele vai ter a coisa material que ele queria, mas não vai ter Krishna, né? Esse que é muito chato, né? Bom, vamos ver aqui então quem botou alguma pergunta, quem botou algum comentário. Vamos ver aqui primeiro no Facebook. Aqui está o meu amo, Sanatana Dharma, né? A pessoa de quem eu sou o servo, né? Haribô. O Mahabhagavata é o Bhagavata Dharma, Sanatana Dharma, Bhagavata Dharma, né? Marcos Hahnemann já vi aqui. Que mais? Espera aí. Só um instantinho que eu estou usando botar para baixo aqui. Otávio Daniel Neves. Não sei se tem algum nome espiritual, que aqui aparece só o nome civil. O Otávio Daniel falou o seguinte: como diz o ditado, ser um monge dentro do templo é muito diferente de ser um monge no mundo. É preciso experimentar conscientemente a vida para reconhecer as próprias riquezas, as próprias fraquezas e também para desenvolver a empatia. Tudo isso com amor a Krishna. Espera aí, vamos continuar aqui. Devoção total ao Senhor Supremo. Haribol. Sim, certo sentido que você disse está certo, né? Às vezes a pessoa é monge no templo, né? Ela consegue ali segurar a onda enquanto ela está ali, né? Mas às vezes no coração dela ainda tem muitas impurezas, muitos desejos materiais, né? E aí ela está ali, tipo, reprimindo aquilo,
né? E não, assim, não estou dizendo que todos são assim, né? Mas alguns, isso acontece, passa um tempo e depois volta de novo ao mundo material, né? Para poder assim encarar, né? Suas próprias fraquezas, suas próprias assim limitações, né? Então, às vezes, é melhor a pessoa ficar como um devoto externo e trabalhar, né, essas suas fraquezas, procurar superar, né, cantando Hare Krishna, seguindo o processo de Bhakti Yoga, superar suas fraquezas, e às vezes a pessoa pode até se tornar ainda mais assim espiritualizado e mais assim renunciado, até mesmo do que um monge que está no templo, né? Embora esteja rodeado, temos devotos que moram fora do templo que são grandes devotos, mas tem que praticar, né? Tem que cantar Hare Krishna, né? Sem cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, né? Pelo menos 16 voltas por dia e fazer serviço devocional e ajudar as pessoas que estão propagando a consciência de Krishna, fica muito difícil, e seguir princípios também, né? Ou pelo menos tentar seguir princípios, fica muito difícil a pessoa se purificar, não tendo contato com os devotos, não se associando com devotos, não seguindo nenhum princípio, né? Não praticando nada, né? Você tem que praticar, não é isso? Senão a pessoa não consegue nada também. Vai ficar só lidando com as suas fraquezas a vida inteira e não vai superar as suas fraquezas. Índole pomposa é uma boa expressão. Jai Lila Das, benvenuti. Bem-vindo, Lila Das, nosso grande filósofo, que deu aula terça-feira passada. Quem quiser ouvir a aula do Lila Das, é só ir lá aqui no Facebook, voltar até terça-feira passada, que está lá gravada a aula do Lila Das, Hare Krishna. Aliás, sempre muito boa, dando referências a vários filósofos, comparando a filosofia ocidental com a filosofia védica. É muito rica a aula do Lila Das. Parabéns, Prabhu. Continuando aqui, o Otávio Daniel fala. Prabhupada disse numa entrevista em 8/10 de 1972 que se existe amor, deve ser cego. Caso contrário, não é amor. O amor não pode ser condicional. Isso não é amor. Isso é negócio. É verdade, né? Mas Cristo é tão misericordioso que ainda assim ele aceita. Né? Como ele acha, ele diz que são almas magnânimas, que recorreram a ele, mesmo com amor, com interesses pessoais, né? Cristo diz nesse verso da Bhagavad Gita, né? Que todos eles são almas magnânimas, mesmo que venham atrás de riqueza, vem com interesse. Cristo considera a alma magnânima, assim como Krishna apareceu para Dhruva Maharaj, mesmo sabendo que ele estava com interesses materiais. Krishna deu misericórdia para o sábio Brahmana, mesmo sabendo que ele foi lá porque estava passando necessidade, né? Então, Krishna, assim como eu dei o exemplo do jogador de futebol, que sabe que a mulher está com ele por interesse, mas aceita do mesmo jeito, né? Então, Krishna é muito bondoso, né? Agora, logicamente, se a pessoa for um devoto puro, aí é diferente, né? Aí ele obtém misericórdia completa de Krishna, né? E li isso na página do Prabhu Rasananda Das. Isso mesmo. Aliás, ele vai dar aula amanhã, viu? Rasananda Das dará aula amanhã. Ele deu aula no Mayapur TV hoje e amanhã dará aula aqui na ISKCON Rio de Janeiro, no Facebook da ISKCON Rio de Janeiro, né? Sim, Suniti era a mãe. Isso, Suniti. Então acertei. Suruti era a mãe do irmão dele, que acho que era o Tama. O irmão dele, acho que o nome dele era o Tama. E a palavra Suruti quer dizer aquela que está interessada em gostos materiais, né? Em prazeres materiais. E Suniti é aquela que está... Niti quer dizer firme, aquela que está firme no seu voto. A palavra Niti quer dizer firme. Então é muito, muito determinada, muito firme, né? Suniti. E Suruti quer dizer muito apegado aos prazeres mundanos. Aqui temos aqui um depoimento
nosso grande filósofo Lila Das Prabhu, quando Narada Muni tentou dissuadi-lo de seu ambicioso intento de querer um reino ainda maior do que o reino de seu pai, em nome da renúncia, Prahlada declarou que não podia porque esta era sua natureza. Não estava pronto para renunciar. Só contemplando Vishnu é que se sentiu apto a renunciar. Mas ainda teve que cumprir seu dever de kshatriya seguindo sua natureza, mas agora situado em consciência divina. É isso mesmo, né? Ele fazia aquela tapaça para conseguir, né, o intento de conseguir esse reino superior ao próprio Brahma, né? Obrigado, Hare Krishna. Amo esse passatempo de Sudama Vipra. É mesmo, né? Ele foi e não queria nem pedir nada a Krishna, mas Krishna descobriu, né? Está no coração, né? Sabia que ele estava querendo, né, se livrar do seu estado, né, miserável de existência, né? Sai mais cedo para o treino, saí mais cedo, mas estou aqui na academia ouvindo a aula. Muito bom, né? O nosso querido Prabhu Haridashna, ele é assim um brahmana, yogi, né? E ao mesmo tempo um atleta, né? E vice-versa. Isso mesmo. Então, gente, vou ver aqui agora no Instagram. Quem está aqui no Instagram? Maria Gabaz. No Instagram as pessoas aparecem e depois vão embora, né? São os famosos internautas, né? Amin Nunes, são os curiosos, né? Eles vêm, ficam um pouquinho e depois saem, né? Marcelo Maga. Marcelo Magalhães está aqui no Instagram também, ó. Interessante. Hoje o Marcelo não fez pergunta. Lenise, Lenise, Damodara Lila Maduri, está aqui no Instagram. Quem mais aqui? Nutri Yarle, muito bom. Anderson, muito bom. Quem mais está aqui? Jagat Nath Mahaprabhu, Hare Krishna. Fernanda Perucci, Hare Krishna. Almeida de Assis, Luciano Almeida de Assis. Lussalanha. Tem uns nomes exóticos. Corazon de Sal. Tem mais aqui? Alex Costa, com 2 S. Ademais é figurinha conhecida. Ademais, né? Ademais, ele também gosta de entrar aqui, né, no Instagram. Só tem 2 pessoas assistindo aqui no Instagram, mas tem um monte de gente que entrou e saiu. É sempre assim. Aline Lira Pompieri, Carolina Torres, muito bem. Caseducci, Flores Vinícius, Miguel Arjuna, Roren 65, Cristóvão, parece que não tem perguntas aqui. Thalita, será que é? Thalita Hare Krishna, será que é a Thalita, minha amiga? Não sei se é ela, não. E aqui temos Bacta Bruno 108, Hare Krishna. Bom, eu não sei se a Thalita acho que é minha amiga Thalita mesmo, que está aqui, né? Muito bem, gente. Bom dia para todos, ótima semana para todos. Hare Krishna. Cantem os santos nomes, sejam felizes. E todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Sanatana Dharma Ki Jai, Jai Haridashna, Hare Krishna. Vamos encerrar agora. Jai.